Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo como Salvador para nos reconciliar com o Pai. Ele viveu sem pecado, ensinou com sabedoria, curou os doentes e amou até o fim. Morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, derrotando a morte. Em Jesus, encontramos perdão, propósito e vida eterna. Segui-lo não é apenas uma crença, mas um relacionamento vivo com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que estas 35 lições de Jesus sirvam como guia de fé para a sua jornada, fortalecendo sua alma e moldando sua vida segundo a vontade do Pai. Primeira lição: amar a Deus acima de tudo. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Amar a Deus acima de tudo é a base da vida cristã. Não é apenas sentir afeição por Deus, mas colocá-lo no centro de cada escolha, sonho e ação. Esse amor envolve a mente, as emoções e a vontade. Quando Deus é prioridade, tudo na vida ganha harmonia. Esse amor transforma nosso jeito de viver, levando-nos a buscar sua vontade, obedecer com alegria e confiar mesmo nas dificuldades. Amar a Deus é viver em comunhão diária com Ele, reconhecendo que sem Ele nada somos. É um amor que nos guia, move e fortalece. Segunda lição: amar o próximo como a si mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Amar o próximo é um dos maiores desafios deixados por Jesus. Não é apenas ter simpatia ou praticar boas ações, mas escolher enxergar o outro com os olhos de Deus. Esse amor exige sacrifício, perdão, paciência e compaixão, mesmo sem receber nada em troca. Não conseguimos vivê-lo sozinhos. Precisamos da força e da orientação de Deus para cumprir esse mandamento com sinceridade. Quando buscamos a Ele, o Espírito Santo nos capacita a amar autenticamente, e esse amor se torna um reflexo vivo da graça de Cristo em nós. Terceira lição: perdoar sempre. Não te digo que perdoes até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:22. O perdão é uma das marcas mais profundas da fé cristã. Jesus ensinou que perdoar não é opcional, mas um mandamento contínuo. Perdoar não é ignorar ou justificar o erro, mas libertar o coração do rancor. Quando perdoamos, rompemos as cadeias do ódio e da vingança. O perdão cura feridas internas, restaura relacionamentos e abre espaço para a graça de Deus agir. Somos chamados a perdoar como Cristo nos perdoou, com amor e generosidade. Perdoar é um ato de fé que demonstra maturidade espiritual e confiança na justiça divina. Quarta lição: ser humilde como uma criança. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18:4. Jesus nos convida à humildade genuína, como a de uma criança, simples, dependente e confiante. No reino de Deus, grandeza não se mede por poder ou status, mas por um coração humilde e disposto a aprender. A criança confia, não finge saber tudo. Humildade é reconhecer nossas fraquezas e depender de Deus em tudo. É viver sem vaidade, sem buscar aplausos, mas servir com amor. Quem se humilha é elevado por Deus. Essa lição nos desafia a abandonar o orgulho e deixar o Espírito nos moldar à imagem de Cristo. Quinta lição: buscar primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Jesus nos ensina a priorizar o reino de Deus acima de bens, sucesso ou segurança. Isso significa viver em obediência, justiça, fé e amor. Quando Deus está em primeiro lugar, tudo se alinha, as necessidades são supridas, as decisões ficam mais sábias e a paz reina no coração. Buscar o reino é viver com propósito eterno, não apenas sobreviver.
Essa escolha diária transforma o caos em direção e a preocupação em confiança. Sexta lição: não julgar os outros, não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Julgar com severidade vai contra o espírito do Evangelho. Jesus nos alerta que apontar falhas alheias nos faz esquecer das nossas próprias imperfeições. O julgamento duro fecha portas, enquanto a misericórdia abre caminhos para a cura e restauração. Deus é o único juiz justo. Cabe a nós amar, corrigir com graça e orar por quem erra, em vez de condenar. Quando deixamos de julgar, nossos relacionamentos se tornam mais leves e nossa fé mais verdadeira. A justiça começa na humildade do coração. Sétima lição: orar com sinceridade e fé. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em secreto. Mateus 6:6. Jesus nos ensina que a oração verdadeira é para se conectar com o Pai, não para impressionar outros. Não se trata de palavras elaboradas ou repetições vazias, mas de abrir o coração com honestidade. Orar é confiar que Deus ouve e responde, mesmo no silêncio. É buscar força, direção e consolo na presença dEle. A oração fortalece a fé e transforma o interior. No secreto, Deus revela seu cuidado. Quem ora com fé experimenta milagres, tanto no coração quanto no mundo exterior. Oitava lição: amar os inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Esse é um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus. Amar quem nos fere vai contra nossa natureza, mas reflete o coração de Deus. Jesus viveu isso ao orar por seus algozes na cruz. Amar inimigos não é aceitar injustiças, mas responder com graça, não com ódio. Esse amor quebra ciclos de vingança e transforma ambientes. Orar por quem nos persegue é um ato de fé que exige maturidade. Só o Espírito Santo nos capacita a viver esse amor sobrenatural. Nona lição: dar sem esperar retorno. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Mateus 6:3. Jesus nos ensina a generosidade pura, sem buscar reconhecimento ou recompensa. Dar é um ato de amor, não de autopromoção. Ajudar em segredo mostra que nosso coração busca agradar a Deus, não receber aplausos. A verdadeira doação vem de um coração grato, que sabe que tudo pertence a Deus. Quando damos tempo, recursos ou cuidados sem egoísmo, o reino cresce. Mesmo que ninguém veja, o Pai, que vê em secreto, recompensa com bênçãos celestiais. Décima lição: ser luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5:14. Jesus declara que seus seguidores são luz em meio às trevas. Ser luz é refletir o caráter de Cristo por meio de palavras, atitudes e escolhas. Onde há luz, há esperança, direção e segurança. Nosso chamado é brilhar com humildade, vivendo com integridade e amor, iluminando vidas com a verdade do Evangelho. Não fomos feitos para nos esconder, mas para transformar o mundo ao nosso redor. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais resplandecemos, mesmo em nossas fraquezas. 11ª lição: guardar os mandamentos com amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Obedecer a Deus não é um fardo, mas uma expressão de amor. Jesus ensina que a obediência vem do relacionamento, não da obrigação. Guardar os mandamentos com amor é querer viver segundo a vontade do Pai, confiando em sua sabedoria e bondade. Essa obediência transforma a vida, aproxima-nos de Deus e reflete Jesus ao mundo. Amar e obedecer caminham juntos. Quem ama o Senhor deseja agradá-lo em pensamentos, palavras e ações. 12ª lição: ter fé como um grão de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mateus 17:20. Jesus mostra que a fé, mesmo pequena, tem poder quando está em Deus.
O grão de mostarda é minúsculo, mas cresce e se torna uma grande árvore. Assim é a fé. Começa pequena, mas produz grandes frutos. Ter fé é confiar em Deus mesmo sem ver a solução, crendo que Ele age no silêncio. Não é sobre o tamanho, mas sobre a autenticidade. Uma fé verdadeira move montanhas, rompe barreiras e abre portas. Deus pede apenas um coração disposto a confiar e dar o primeiro passo. 13ª lição. Viver sem ansiedade. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus 6:25. Jesus nos convida a descansar no cuidado de Deus. A ansiedade surge quando tentamos controlar o que só Deus governa. Ele nos lembra que o Pai cuida dos pássaros e veste os lírios, quanto mais cuidará de nós. Viver sem ansiedade é confiar que Deus sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos o caminho. Isso não significa fugir das responsabilidades, mas entregar o coração em paz. Quando oramos e confiamos, trocamos a preocupação pela leveza da fé, vivendo um dia de cada vez com esperança. 14ª lição. Servir, não ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45. Jesus, sendo o Rei, escolheu a humildade do serviço. Ele lavou os pés dos discípulos, acolheu os rejeitados e deu sua vida por amor. Servir é a essência do reino de Deus. Colocar o outro acima de si, agir com compaixão e não buscar reconhecimento. No serviço, encontramos propósito e semeamos o amor de Deus. O mundo valoriza status, mas no reino, o maior é quem serve com alegria. Servir transforma corações, une pessoas e reflete o caráter de Cristo. 15ª lição. Andar em verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade de Jesus não é apenas um conceito, mas uma pessoa viva. Ele é a verdade que liberta do pecado, da culpa e do engano. Andar em verdade é viver com integridade, sem hipocrisia ou máscaras, alinhando pensamentos, palavras e ações com os ensinamentos de Cristo. A verdade pode confrontar e doer, mas sempre cura e transforma. Escolher a verdade, mesmo que custe, traz paz, liberdade interior e proximidade com Deus. Viver na verdade é optar pela luz, mesmo quando o mundo prefere as sombras. 16ª lição. Permanecer em Cristo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15:4. Jesus nos convida a um relacionamento profundo e contínuo com Ele. Permanecer em Cristo é mais do que crer. É estar ligado à fonte da vida, dia após dia, confiando, ouvindo sua voz e seguindo sua direção. Como um ramo precisa da videira para dar fruto, nós precisamos de Jesus para frutificar. Permanecer nele traz força, sabedoria, paz e direção. Mesmo nas lutas, encontramos consolo e esperança. Essa conexão viva produz frutos eternos em cada decisão e atitude. 17ª lição. Não temer, crer somente, não temas, crê somente. Marcos 5:36. Diante do medo, Jesus nos chama à fé. Ele conhece nossas fraquezas, mas nos desafia a confiar. O medo paralisa, a fé nos move. Crer somente não é ignorar a realidade, mas vê-la com os olhos de Deus, sabendo que Ele está no controle. Jesus acalma tempestades, cura feridas e restaura esperanças. Seu convite é para abandonar a ansiedade e abraçar a confiança. Quando escolhemos crer, o medo perde força, e cada passo de fé nos mostra que Deus é maior que qualquer circunstância. 18ª lição. Ser sal da terra. Vós sois o sal da terra. Mateus 5:13. Jesus nos chama a viver com propósito e influência. O sal preserva e dá sabor. Assim, somos chamados a preservar os valores do reino e trazer vida com nossa presença, atitudes e palavras. Ser sal é fazer a diferença com integridade, compaixão e verdade.
Não fomos feitos para nos misturar ao mundo e perder nossa essência, mas para transformar o ambiente ao nosso redor. O sal sem sabor é inútil. Por isso, devemos viver autenticamente, refletindo Cristo em tudo o que fazemos. 19ª lição: buscar a justiça de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Jesus valoriza quem deseja um mundo mais justo e vive retamente diante de Deus. A justiça do reino é espiritual, marcada por integridade, compaixão e fidelidade à vontade divina. Ter fome e sede de justiça é querer que a verdade de Deus reine na família, no trabalho e na sociedade. Deus promete saciar esse anseio. Quando buscamos sua justiça, nosso caráter é transformado e nos tornamos instrumentos de mudança onde há dor, desigualdade e injustiça. 20ª lição: vigiar e orar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Jesus nos alerta que a vida espiritual exige atenção e disciplina. Vigiar é estar atento ao coração, às atitudes e às armadilhas do pecado. Orar é manter comunhão constante com Deus, buscando força e direção. A vigilância protege, a oração sustenta. Quando negligenciamos essas práticas, ficamos vulneráveis. Jesus ensinou isso no Getsêmani, em um momento de grande batalha espiritual. Quem vigia e ora vive desperto, fortalecido e alinhado com o céu. 21ª lição: valorizar cada pessoa. Jesus tocava leprosos, acolhia pecadores e valorizava os rejeitados. Em um tempo de exclusão, ele via além das falhas, enxergando o coração. Ele nos ensina que ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Valorizar o outro é tratar com dignidade, ouvir com empatia e agir com compaixão. Somos chamados a ver como Jesus vê, com olhos de misericórdia. Quando reconhecemos o valor de cada pessoa, levamos cura ao mundo e refletimos o caráter de Cristo. 22ª lição: confiar na providência divina. O vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mateus 6:32. Jesus nos lembra que Deus conhece cada necessidade antes que peçamos. Ele é um Pai amoroso, atento a cada detalhe. Confiar na providência divina é descansar em seu cuidado, mesmo quando os recursos parecem escassos. Deus não falha, Ele provê no tempo certo. A ansiedade diminui quando sabemos que não estamos sozinhos. Ele cuida dos pássaros e veste os lírios, quanto mais cuidará de nós. Viver com essa confiança é andar em paz, crendo que o céu guia cada passo. 23ª lição: ser pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Jesus valoriza quem promove a paz, não apenas evitando conflitos, mas trazendo reconciliação onde há divisão. Ser pacificador é ter um coração manso, paciente e disposto a ouvir. O pacificador não alimenta rancores ou discussões, mas semeia perdão, compreensão e amor. Ele é uma ponte entre pessoas e entre o homem e Deus. Escolher a paz, mesmo diante de ofensas, revela que somos filhos do Pai. A paz de Deus não é ausência de lutas, mas sua presença em meio a elas. 24ª lição: não se apegar às riquezas. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6:21. Jesus nos alerta sobre o risco de buscar segurança nas riquezas. O coração humano tende a confiar no dinheiro, bens ou status, mas tudo isso é temporário. O verdadeiro tesouro está em Deus e nas coisas eternas. Não é errado possuir bens. O problema é quando eles nos dominam. Jesus nos convida a investir no céu com generosidade, compaixão e fé. Quando o coração está no reino, a vida ganha propósito eterno e encontramos uma paz que o dinheiro nunca oferece. 25ª lição: dar fruto que permaneça.
Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Jesus nos chama a uma vida frutífera, com impacto eterno. Os frutos duradouros são gerados pelo Espírito: amor, paciência, fé, bondade, domínio próprio. São atitudes que edificam, transformam e inspiram. Viver dando frutos é ser útil ao reino, influenciar vidas e glorificar a Deus com nosso caráter. Ele nos escolheu para isso, não apenas para receber, mas para dar. Permanecendo em Cristo e obedecendo a sua palavra, nos tornamos árvores frutíferas, abençoando outros e deixando um legado eterno. 26ª lição: viver com propósito. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20:21. Jesus nos lembra que nossa vida tem um propósito divino. Assim como ele foi enviado com uma missão, cada um de nós é chamado a viver intencionalmente, levando luz, amor e verdade onde estivermos. Propósito não se limita a tarefas religiosas, mas a glorificar a Deus no trabalho, na família e nos relacionamentos. É saber que fazemos parte de um plano maior. Quando entendemos nosso chamado, vivemos com direção, foco e alegria, cooperando com os planos do céu. 27ª lição: ter o coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Jesus ensina que a pureza interior é essencial para a comunhão com Deus. Um coração limpo é livre de malícia, orgulho, falsidade e pecado oculto. Não é apenas aparência, mas um coração sincero que busca agradar ao Senhor. A pureza começa com arrependimento, continua com obediência e é sustentada pela graça de Deus. Ver a Deus, sua presença, voz e caminhos é a promessa para os puros. Um coração limpo vive em paz, com discernimento espiritual, refletindo a beleza de Cristo. 28ª lição: ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Jesus revela que a misericórdia é uma marca dos filhos de Deus. Ser misericordioso é ter um coração compassivo, que entende a dor do outro e age para aliviar o sofrimento. É perdoar, acolher e ajudar, mesmo sem merecimento. Como Deus é misericordioso conosco, somos chamados a estender essa graça. A misericórdia vence o julgamento e restaura relações. Quem é misericordioso planta sementes de restauração e colhe o favor de Deus, recebendo misericórdia no dia da necessidade. 29ª lição: agir com sabedoria espiritual. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Mateus 7:24. Jesus nos chama a viver com sabedoria divina, não humana. A sabedoria espiritual começa ao ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. O sábio constrói sua vida sobre a rocha firme da palavra. Quando as tempestades vêm, quem ouve e obedece permanece firme. Agir com sabedoria é buscar direção em oração, esperar o tempo de Deus e decidir com discernimento. Essa sabedoria, dom do alto, guia nossos passos com paz e segurança. 30ª lição: esperar o tempo de Deus. Ainda não é chegada a minha hora. João 2:4. Jesus viveu consciente do tempo perfeito do Pai, sem se adiantar ou atrasar. Essa lição nos ensina a não agir por impulso ou desespero, mas esperar com fé. O tempo de Deus é perfeito, mesmo que pareça demorado. O processo molda mais que o resultado. Esperar é confiar que Deus prepara o melhor. Quando esperamos no Senhor, recebemos bênçãos completas e duradouras, colhendo frutos no momento certo. 31ª lição: andar por fé, não por vista. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. A fé que agrada a Deus crê sem depender de sinais visíveis. Jesus elogiou quem confia nele sem precisar de provas.
Andar por fé é viver com olhos espirituais, crendo nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. A fé é firmeza na incerteza, esperança no caos, certeza de que Deus está no controle. Quem anda por fé não se limita ao que vê ou sente, mas se move pela palavra e presença de Deus, encontrando força e transformação. 32ª lição. Chorar com os que choram. Jesus chorou. João 11:35. O versículo mais curto da Bíblia carrega uma lição profunda. Jesus, o Filho de Deus, se comoveu com a dor humana, chorando com Maria e Marta pela perda de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Isso nos ensina empatia, sentir a dor do outro, estar presente, consolar com amor verdadeiro. Chorar com os que choram é mais que simpatia, é compaixão que vem do coração de Deus. Somos chamados a apoiar, carregar fardos e manifestar o amor de Cristo. 33ª lição. Permanecer firme nas tribulações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Jesus não prometeu uma vida sem lutas, mas garantiu sua presença e vitória. Permanecer firme é confiar que Deus age, mesmo sem vermos. As aflições são parte da jornada, mas não têm a palavra final. Com Cristo, atravessamos tempestades com paz, sabendo que Ele venceu. Cada dificuldade é uma chance de crescer em fé e maturidade. Jesus nos chama a ter bom ânimo, pois Ele caminha conosco, trazendo esperança. 34ª lição. Reconhecer a dependência de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Jesus deixa claro: sem Ele, não há vida verdadeira nem frutos duradouros. Reconhecer nossa dependência de Deus é sinal de maturidade espiritual. Não somos autossuficientes. Precisamos dele para viver, decidir e perseverar. Essa dependência não é fraqueza, mas sabedoria. Ao entregarmos o controle, confiamos na direção divina e descansamos em sua provisão. Na fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Quanto mais dependemos, mais experimentamos seu mover sobrenatural. 35ª lição. Levar o Evangelho ao mundo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Essa foi uma das últimas ordens de Jesus, um chamado para todos os seus seguidores. Levar o Evangelho é compartilhar as boas novas do amor, perdão e salvação em Cristo. Não é só para missionários, mas para todos alcançados pela graça. Podemos evangelizar com palavras, atitudes, testemunho e atos de amor. Cada encontro é uma oportunidade divina. Quando obedecemos, cooperamos com o plano eterno de Deus, sendo luz onde há trevas. Essas 35 lições de Jesus são mais que palavras, são convites para uma vida transformada. Cada ensinamento toca o coração, revelando um Deus próximo, que guia e transforma com amor e verdade. Ao meditar nessas lições, enxergamos a vida com mais fé, compaixão e esperança. Que essas verdades criem raízes em sua alma e floresçam com o tempo. Que em cada passo de sua jornada, você sinta a presença de um Deus que nos ensina pelo exemplo de seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.